tempo, um homem se aproximou de Jesus e, de joelhos diante dele, perguntou: Meu bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Por que me chama de bom? Só Deus é bom. Conhece os mandamentos? Não mate. Não cometa adultério. Não furtes. Não levante falso testemunho. Não cometa fraude. Honra pai e mãe. Mestre, tudo isso eu tenho observado desde minha mocidade. Jesus olhou para ele com amor e lhe disse: Só uma coisa lhe falta. Se você quer mesmo ser perfeito, vai. Vende todos os teus bens. Dê aos pobres. E terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Quando ouviu isso, o jovem ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram muito espantados quando ouviram isso. Filhinhos, eu digo a vocês, como é difícil a um homem que coloca sua esperança nas riquezas entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas, Senhor, então quem poderá se salvar? Aos homens, isto é impossível. Mas a Deus, tudo é possível. Nós largamos tudo para te seguir. Em verdade, eu digo a vocês, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, filhos, pai e mãe, por causa de mim e do Evangelho, e não receba, ainda neste século, 100 vezes mais, casa, irmãos e irmãs, filhos, terras, com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Nós continuamos sempre escutando a passagem do capítulo 10 do Evangelho de São Marcos. E o Evangelho que nós escutamos ontem, no domingo, ele terminava dizendo que levavam as crianças para Jesus, e aí os discípulos não queriam que as crianças chegassem, então ele ficou indignado e disse: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele.
Então, abraçando-as, abençoou-as e pondo as mãos sobre ele. E anteriormente falava sobre a discussão do divórcio, sobre o divórcio, né? Se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. E Jesus sai em defesa do matrimônio, dizendo que, na verdade, este é um projeto de Deus que, como outro projeto que nasce do coração de Deus, acaba se perdendo por causa da dureza do nosso coração. Então, Jesus salvaguarda a dignidade do matrimônio. Eu penso que uma das expressões mais bonitas desta página do Evangelho é precisamente aquela do versículo 21. Aqui diz: fitando-o Jesus o amor. Olhar não sei se dá para perceber a diferença, não? Porque uma coisa é olhar, outra coisa é fitar o olhar, né? Fitar quer dizer fixar o olhar sobre algo ou alguém. Então, aqui a expressão diz fitando. É engraçado porque a expressão diz assim: fitando Jesus o amor. Que expressão bela, né? Sempre diz alguma coisa, mas dizer fitando Jesus o amor, né? Um olhar penetrante, não é um olhar que vê alguma coisa só, pronto, passou o olho, não. Mas fitar significa um olhar que penetra, não? Eu penso que nós devemos ler novamente esta página do Evangelho justamente com este sentimento de que o Senhor olha para nós, de que o Senhor fita o seu olhar em nós e nos amou e nos ama. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas a gente já vem percorrendo esse caminho já há um longo tempo. Era a discussão do caminho, de quem era o maior. Lembra do caminho? Estamos com Jesus nesse caminho há muito tempo, né? Faz domingos e domingos que a gente vem andando no caminho. Nesse caminhar foi interpelado tantas vezes. A última vez que nós fomos parados neste caminho, né, para uma outra interpelação, foi ontem a respeito do divórcio, né? É permitido ou não? E esta página começa dizendo: ao retomar o seu caminho. É interessante porque está tudo em primeira pessoa. Não diz ao retomarem o caminho, embora os discípulos estivessem com ele, né? Mas ao retomar o seu caminho. Jesus sabe o caminho que deve percorrer. Para ele é muito claro. E nesse caminho tem quem ele encontre e tem quem venha ao seu encontro. Retomando o caminho, que é o caminho da cruz, retomando o caminho, que é o caminho da entrega, retomando o seu caminho, que é o caminho do serviço, agora vemos que retomar este caminho é também um caminho de despojamento. Despojar-se de tudo. É um caminho de pobreza, é um caminho que se deve percorrer com o coração desprendido. Ele retoma o seu caminho. E neste caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, logo com outra pergunta, fala para o homem: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Está na essência de Deus a sua bondade que se revela no Filho. A bondade que conhecemos de Deus se atesta na figura do Filho. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que desceu do céu. Ninguém conhece o Filho,
a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Por isso, a figura do Filho revela a bondade do Pai. É só olhar para ele e perceberemos a misericórdia do Pai, o amor do Pai, a bondade do Pai, o perdão do Pai, a acolhida do Pai. Se queremos conhecer o Pai, basta olhar para o Filho. Deus é bom. E Jesus continua: tu conheces os mandamentos. E começa a elencar os mandamentos, dizendo: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não fraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele fala 6 mandamentos que se ordenam ao próximo. Veja, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, são mandamentos que se ordenam a Deus. Mas estes 6 mandamentos que Jesus fala se ordena ao próximo. Olha lá, vamos olhar de novo. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus mostra que o caminho para alcançar esta vida está não somente ordenado a Deus, mas também precisamente ordenado ao irmão. E isso é importante, muito importante, porque foi o que nós escutamos hoje, por exemplo, no Evangelho, onde Jesus contava aquela pequena historinha que falava do samaritano, né? Quem foi para a missa? Do samaritano, né? E diz que passou um sacerdote, viu, mas não sentiu compaixão. Ele passa longe e segue o seu caminho. Passou depois um levita, viu, também não sente compaixão, ele passa longe e segue o seu caminho. O sacerdote, porque dizia, né? O sacerdote, porque talvez tenha pensado: meu trabalho de sacerdote é oferecer o sacrifício e não ajuda ninguém. E o levita que passa e tendo olhado certamente pensou: não, meu trabalho de levita é ajudar no sacrifício, é interpretar a lei, é esse o meu trabalho, então também não é o meu trabalho ajudar este aqui. Normalmente somos levados a pensar que a vida eterna se alcança somente naquela ordem que se dirige a Deus. E como nos convida o Papa Francisco a superar, né? De não nos tornarmos cristãos funcionários. Então pensamos: cumpro o meu preceito, eu vou à missa aos domingos, eu comungo aos domingos, eu me confesso uma vez pela Páscoa da Ressurreição, como diz, né, o catecismo dizia, não era? Um dos 5 mandamentos da igreja, né? Estão lembrados dos mandamentos? Vocês lembram? Sabem os mandamentos da igreja, sabe? Nem de Deus haverá da igreja, né? Um dos mandamentos da igreja é justamente confessar-se uma vez, pelo menos, diz assim, não é para confessar-se uma vez, é pelo menos uma vez por ano, né? E comungar pelo menos uma vez pela Páscoa e Ressurreição. Celebrar, guardar os domingos e festas e devolver o dízimo conforme o costume, né? Não é o costume tipo, eu estou acostumado, eu devolvo, eu não estou, eu não devolvo, né? O costume no sentido de que, como é que estamos acostumados a devolver o dízimo? Se por enquanto é o talãozinho, né, devolve assim na secretaria, ou é assim que é o costume, então pode devolver na secretaria, né, lá no plantão do dízimo.
Se nós mudarmos o costume para os envelopezinhos, vamos devolver no momento da missa e tudo mais, né? Esse é o costume, tá? Ou então, por exemplo, em grandes lugares onde tem lavouras e não sei o que, né? O pessoal dá o produto, né? Eu quero oferecer o meu dízimo, essas sacas de arroz, essas sacas de farinha, são esta parte daquilo que eu colhi, né? Esse é o costume, né? O costume pode ser devolver uma parte em valor, em espécie, né? Outra, esse é o costume, tá? Mas para dizer que a salvação, não só a salvação, porque senão a gente pode confundir, mas a vida eterna, esta plenitude de vida se dá justamente nesta ordem. Não somente a ordem, vamos dizer assim, né? Vertical, na ordem vertical, mas horizontal, com relação a Deus, mas também com relação ao próximo. Ou seja, esta vida cristã, esta vida que recebemos, estará sempre mais plena, cheia, completa do seu sentido, à medida que também nos direcionamos aos irmãos e irmãs. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Basicamente estava dizendo: ame o seu irmão, não faça danos para ele, queira bem a ele. Então ele replicou: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Este homem é um homem irrepreensível. Ele cumpre todas estas coisas à risca, Ele sempre fez todas estas coisas, mas ainda assim não se sente pleno, não se sente cheio de vida. Então Jesus, olhando para ele, fitando-o, Jesus o amou. É bom a gente perceber, há 3 vezes que Jesus olha nesta página do Evangelho, nesta parte que nós lemos. Jesus fitando o olhou, fitando o amor. Depois, a segunda cena do nosso Evangelho começa justamente com o olhar de Jesus. Então, Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos. E conclui esta mesma sentença, essa mesma parte, falando do olhar novamente. Jesus, fitando-os, disse: ao homem é impossível, mas não a Deus, porque para Deus nada é impossível. Então Jesus fitou. Já dissemos a respeito disso. Fitar não é apenas olhar, passar o olhar, passar o olho, mas significa fixar o olhar em algo. Fitar diz de um olhar mais penetrante. É como se o fitar uma pessoa fosse conseguir olhar o que está dentro dela. Então Jesus intui qual é o desejo daquele homem. Ele sabe qual é o desejo do seu coração. Fitando-o, Jesus o amor. É interessante essa questão, porque a primeira coisa que gostaria que nós pensássemos é: como imagino que Deus me olha? Às vezes nós pensamos Deus com um olhar tão vingativo, com um olhar tão raivoso, que vê os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas infidelidades e nos olha com um olhar cheio de ira. Isso é ruim, porque pode acontecer como este jovem, que, sendo penetrados pelo olhar de amor do Senhor, não nos deixemos amar, ser amado por Ele. Como o Senhor olha para mim? Eu acho que é uma pergunta que a gente deve se fazer hoje à noite. Como imagino que o Senhor olha para mim? E é bom descobrir que Ele nos olha justamente assim, fitando o seu olhar em nós e nos amando. Não pense que o Senhor olha para condenar, que o Senhor, como quando a gente está com raiva, que a gente fala alguma coisa, a gente
dá uma olhada que atravessa o outro logo, né? Isso faz parte da humanidade, né? Mas ver o Senhor que me olha com amor. Este jovem, ele não compreendeu este olhar, este homem não compreendeu esse olhar, ele não se deixou amar pelo Senhor, embora diga que o Senhor fitou nele o olhar, fixou nele o olhar e o amou, mas foi incapaz de acolher o amor do Senhor. E eis o perigo também nosso, que nós, durante a nossa vida e a nossa caminhada, nós acabamos perdendo esse olhar e não nos deixando amar pelo Senhor, que nos olha com amor, que fixa o seu olhar de amor em nós. Jesus fitou com amor e disse: uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Falar no coração desprendido, depois vai caber aqui embaixo certamente, mas eu lembro daquilo que da mensagem que o Papa Francisco falou para os padres seminaristas e religiosos. Eu falei outra vez para vocês disso, né? Não, né? É uma mensagem interessantíssima que ele fez na última viagem que ele foi. Qual foi a última viagem que ele foi? Na Lituânia, né? Na Lituânia. E aí ele disse assim: padre deve ter o coração sempre desprendido, porque um coração desprendido, o coração do servo, o coração do servidor deve estar sempre desprendido, né? Ele falava aos padres. Ele dizia, porque senão nós acabamos apegando o nosso coração nas coisas, e isso é um problema depois, mais tarde, para nós. Aí o Papa usou uma expressão dizendo, porque depois vem um bispo, esse que está aí, ou outro, e nos pede de ir embora lá em tal lugar. Aí ele diz, é o momento da decepção. Mas é interessante como ele é o momento da decepção. Por quê? Olha o que o Papa diz. Não porque o coração estava apegado, não sei o que, ele não explica assim, mas ele diz, por quê? Porque quando o bispo diz, pega as tuas coisas e vai-te embora lá naquele lugar, se o coração estiver apegado às coisas, ao dinheiro ou às posses, é naquele momento que você se dará conta de que você está vazio e de que nunca fez a vontade do Senhor. Será naquele momento em que cairá a ficha e dirá, meu Deus, perdi tanto tempo acumulando as coisas e não consegui fazer a tua vontade, amar os irmãos, anunciar o teu evangelho. Estive preocupado com tanta coisa. E ele diz, por isso que ele, agora lembrei a palavra, não é a decepção, ele diz, o bispo diz, sai daqui e vai para lá, e eis o momento da derrota. Nos sentimos derrotados, mas por conta de quê? Porque o bispo é mau? Não, porque naquele exato momento te darás conta que não cumpristes a vontade do Senhor, e isso pesará em teu coração. Porque se o discípulo compreende que o seu coração deve estar voltado para o Senhor, que o seu coração está no Senhor, e que o seu bem precioso são os irmãos e irmãs, com alegria acolhe a proposta, porque encontrará lá o Senhor e os irmãos. E pior ainda, se sair de uma paróquia rica e ir para uma paróquia pobre. Ele dizia, né? Lembrai-vos, a riqueza é o Senhor e os irmãos. Esta é a riqueza do coração do sacerdote, e ele os encontrará em qualquer lugar que vá.
no bem avantajado, no menos avantajado, sempre encontrará o Senhor e os irmãos. Ele ficou pesaroso. Uma só coisa te falta: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás então um tesouro no céu. O que fez aquele homem? Ele ficou pesaroso, pois era um possuidor de muitos bens. E aqui é interessante porque eu não sei se vocês estão lembrados, é claro que é no Evangelho de Lucas, mas vocês lembram, por exemplo, dos discípulos de Emaús, que iam percorrendo o caminho com o rosto sombrio e estavam pesarosos, caminhavam assim. Não havia sentido mais, porque o Senhor tinha morrido, não havia mais vida, não havia mais sentido, não havia mais alegria, não havia mais o Senhor. Mas por que este homem volta pesaroso, triste? Justamente porque fora-lhe dado a oportunidade de abraçar a plenitude e a alegria. Mas ele não quis. Preferiu então assumir uma vida pesarosa. Uma só coisa te falta: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado, pesaroso, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Aqui, como a irmã Ivete nos ajudou, a meditar, é interessante esta expressão. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso. É a palavra do Evangelho que exige de nós, é exigente, nos pede. Ele saiu, ao ouvir esta palavra, saiu entristecido, porque esta palavra, ela não combinou muito com o projeto que ele tinha, talvez. Embora tivesse um desejo bonito, bom, mas talvez o projeto fosse diferente. E pode ser o que acontece conosco muitas vezes, que ao invés de que esta palavra que nos é oferecida nos traga um preenchimento, uma plenitude, que esta palavra dê sentido à nossa vida, pode ser que também nós fiquemos entristecidos e pesarosos por causa desta palavra, porque ela nos pede cada coisa que gostaríamos que não pedisse. E quantas vezes nós escutamos o Evangelho que nos pede, chega, meu Deus, as tripas lá dentro dão uma volta, se enrolam, dão um nó, um laço, não sei o que. Acolher com alegria a palavra que nos é oferecida. Ele voltou porque era possuidor de muitos bens. Bom, aqui talvez alguém que não possui muitos bens, pode dizer, então estamos fora, a gente não tem problema, porque não temos muito bem, então, bom, não necessariamente acontece assim, mas é claro que um desprendimento das posses, das coisas, nos fazem certamente nos colocar cada vez mais à disposição do serviço do reino de Deus e do Evangelho, mas pode ser que também nós possuamos muitos bens, ou seja, coisas ou coisinhas a que nosso coração está atrelado, e que seja difícil de dizer, não, vou deixar e agora vou seguir o Senhor. Não precisa ser necessariamente o dinheiro, as posses, os bens. Pode ser que nós criamos outros bens dentro de nós, e não queremos nos desfazer deles. Só que ele anda sempre numa contradição, ou na contramão daquilo que é o Evangelho. E o Senhor nos pede sempre, Pai, vende tudo o que tens, desapega teu coração, doa a tua vida aos pobres e aos irmãos, me segue. Então Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos, novamente Jesus olha. Agora, esse olhar de Jesus não é mais um olhar de amor, mas este olhar de Jesus é um olhar, parece que pensativo,
é um olhar que vai pesando, não? É um olhar que não é mais aquele olhar de amor. Ele ficou talvez um pouco perplexo com a tomada de decisão daquele homem. Viu naquele homem um desejo tão grande da plenitude, do sentido da vida. Viu no coração daquele homem, ele ficou feliz porque ele viu que tinha esse desejo no coração do homem. Então ele ofereceu aquilo que ele queria. Diz: tu queres mesmo encontrar a plenitude? Vai, te desfaz de tudo, desapega o teu coração, vem e segue-me. Serve os irmãos e segue-me. Talvez tenha sido um choque para Jesus, né? Ver que esse homem veio tão animado, com tanta vontade, mas depois ele pesou, disse: não vou fazer uma coisa dessa, né? Eu vou voltar para casa, né, com os meus bens. E Jesus talvez ficou pensando, né? Dá para perceber nesta cena, que é a segunda cena, Jesus olhando em torno disse aos discípulos: como é difícil a quem tem riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou dizendo: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Alguém pode... Os discípulos devem ter pensado: e agora quem vai se salvar, né? Diz o Evangelho. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: então quem pode ser salvo? Se é preciso tudo isso, meu Deus, quem vai se salvar, né? Ninguém vai se salvar. Jesus, fitando-os, então Jesus novamente fixa o olhar neles, disse: aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Jesus ensina aos seus discípulos que é necessário este desprendimento das coisas e reafirma como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram perplexos com isso. Ao homem é impossível, mas a Deus é possível. Significa dizer que se confiamos no Senhor, nós vamos superar os obstáculos que se impõem na nossa caminhada e na nossa vida. Estes são obstáculos, assim como foi obstáculo na vida daquele homem, são obstáculos que podem ser superados. Alguém pode pensar: será que alguém pode mesmo desfazer-se de tudo? Será que alguém pode desapegar o seu coração? Bom, pode ser que nos pareça demasiado difícil, mas se confiamos no Senhor, então Ele nos ajudará. Ele nos dará a força necessária para não ficarmos parados nestes obstáculos, mas superar estes obstáculos. Por último, a terceira cena deste Evangelho. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Quase como que Pedro estivesse dizendo: olha, Jesus, tu te lembra, tá? Não esquece não, que a gente deixou tudo para te seguir. E Jesus faz Pedro saber que não há quem tenha deixado, e ele elenca justamente dizendo: Jesus declarou: em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo. Aí coloca tudo de novo, né? Casas, mãe, irmãos. É interessante como Jesus coloca esta questão, dizendo: o abandono destas coisas, o desapego destas coisas, nos faz receber estas mesmas coisas e ainda numa quantidade maior. Experimentar, vamos dizer, o coração que desapega-se, o coração que deixa para trás, é o mesmo coração que, por causa deste desprendimento e pelo lançar-se na missão, irá experimentar mais. E poderemos dizer em plenitude.
porque Jesus diz 100 vezes mais. O cêntuplo seria o máximo que se pode alcançar, não? Abandonando, se alcança o máximo. É aquilo que eu dizia ainda agora, não? A respeito também daquilo que o Papa Francisco dizia, é o desapego do coração que nos faz daqui a pouco perceber que em qualquer lugar que nós vamos, encontramos sempre o bem essencial. E este bem essencial não permite com que o bem necessário falte. Eu lembro do padre famoso, chamado Monsenhor Gabriel, que pregou o retiro para a ordenação sacerdotal. Ele falava um pouco a respeito disso, e do modo dele, sempre singular e engraçado, ele dizia para nós três, para o padre Roberto, Ale Anderson e eu, dizia assim, ele dizia: tu já viste o padre morrer fedorento? Tu já viste o padre morrer de fome? Tu já viste o padre morrer desalentado por aí, não sei o quê? Ele falava essas três coisas para lembrar. É aquilo que dizia: o bem essencial, que é Deus, o Senhor e os irmãos, nos socorrem e nos sustentam nos bens necessários. Bom, talvez na vida de quem deixou tudo, na vida sacerdotal, na vida religiosa, talvez seja mais fácil de perceber logo de cara essas coisas, não? Porque, como dizia a irmã Ivete, tem aí o carro, por exemplo, tem o carro, que não é meu, é da paróquia, por isso o dia que o bispo me mandar embora, o carro fica aí. Tem uma casa que não é minha, é da diocese, é do bispo, nem é do bispo, a gente diz a casa do bispo, mas não é do bispo, é da diocese, Porque também o dia que ele se aposentar ou for mandado embora pelo Papa para outro lugar, a casa vai ficar aí, Ele não pode dizer que a casa é dele, Nem eu posso dizer que nenhum dos bens que temos são nossos, pertencem a nós, mas tudo sempre pelo sustento, experimentando aquele cêntuplo que Jesus promete a Pedro e aos discípulos que irá encontrar. E de verdade, como nós podemos experimentar isso? Você receberá 100 vezes mais desde agora, neste tempo, casas, irmãos e irmãs, mãe, filhos e terras. Certamente nenhum de nós pode dizer que não se cumpriu essa palavra, Principalmente os consagrados, Quantas casas vamos passando ao longo de nossas vidas e podemos encontrar? Quantos irmãos e irmãs vamos encontrando ao longo da vida, Eu tenho, graças a Deus, muitos irmãos e irmãs, São todos vocês da Paróquia Catedral, são meus irmãos e meus irmãos e minhas irmãs. E para mim até completa, porque eu tenho só um irmão, Por isso para mim faz também a diferença. Mãe e filhos. Os filhos são aqueles que demandam cuidado, precisam da orientação, do cuidado, do olhar, da direção. São sempre filhos, Nesta vida e no mundo futuro, a vida eterna. E aqui ele diz: bom, esta vida é sempre esta vida, Dificuldades que se impõem no processo de evangelização, dificuldades que aparecem no caminho do discípulo, sempre terão. Ele não faz esquecer isso aqui, não, Dizendo: vocês encontrarão, receberão 100 vezes mais. Mas é bom lembrar que a missão terá sua dificuldade sempre.
com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Aquele jovem não se deixou olhar pelo Senhor, ele não se deixou amar pelo Senhor. Por isso não houve uma mudança de vida por parte daquele jovem, porque toda a mudança de vida vem sempre do acolhimento, do amor do Senhor. Por isso, se queremos mesmo desapegar o nosso coração, se queremos mesmo uma mudança de vida, como esse jovem estava se propondo, devemos nos deixar olhar pelo olhar de amor do Senhor. É só este olhar, é só este amor que então podemos transformar a nossa vida e a nossa missão. A um certo ponto, o dinheiro, o prazer, aquilo que nós podemos conseguir neste mundo, os bens, podem nos desanimar. Eu fico sempre pensando, e aqui Lucas fala de jovens, né? E aí falo aos jovens, de vez em quando alguém aparece lá para conversar, ou mesmo na confissão, e percebo quanto estão preocupados, né? Eu sempre digo para eles, não estou dizendo que você não precise se preocupar, não precisa lutar, não precisa estudar, não precisa correr atrás, precisa, e faz parte da vida, não? Isso é importante. Nunca esqueça onde está o seu coração, onde está a sua riqueza, a vida, ou podemos dizer a plenitude da vida, porque a vida é sempre muito maior do que estas coisas. Eu fico preocupado porque hoje o mundo, principalmente aos jovens, não coloca mil coisas, não? Os jovens não têm mais tempo. Eu já sempre denunciei isso, né, nas missas também. Os jovens não têm tempo de rezar, não tem tempo de vir à missa, não tem tempo de vir à catequese, tem que correr atrás, estuda de manhã, o cursinho de vestibular inventa coisa no domingo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não sei o que mais, e ninguém pode mais vir rezar porque tem que fazer trabalhos de não sei o que, porque vai ter o aulão, porque vai ter o provão, porque vai ter o Enezão, porque vai ter não sei o que mais. No final, um jovem não passa, colocou o seu coração nestas coisas, a sua esperança nestas coisas, não passa e faz o quê? Acha que a vida acabou aí, que a sua esperança termina aí, que não tem mais nada para fazer agora. E o mais triste de tudo, quando pensa, agora é só a morte a solução para isso. Onde está o nosso coração? Dificuldades, o Senhor disse sim, vocês vão receber com perseguições, vão encontrar. Dificuldade faz parte da vida humana, todos temos dificuldades. Onde está o nosso coração? Deixar-se olhar pelo Senhor, deixar-se ser amado por Ele, e o nosso coração deve estar no Senhor, para que as vicissitudes, as dificuldades da vida sejam superadas, justamente por este olhar, por esta força e por este amor. Que o Senhor nos ajude, então, nesta missão, que nos deixemos amar por Ele, abramos o nosso coração para acolher este amor que transforma as nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, que exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, que exultaremos de alegria.
ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor. Jesus